Imagine descobrir que está grávida aos 21 anos e ser expulsa de casa pelos próprios pais. Agora imagine dormir em uma praça fria, sozinha, protegendo apenas uma vida que cresce dentro de você. Esta é a história de como uma noite de desespero se transformou no maior milagre de 2 vidas. A propósito, de onde você está assistindo esse vídeo? Deixe nos comentários sua cidade. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias emocionantes como esta. O relógio da parede da pequena livraria Palavras em Sonhos marcava exatamente 17h45 quando Ana Carolina sentiu o mundo desabar sob seus pés. As mãos tremiam enquanto segurava o envelope com o resultado do exame. As letras pareciam dançar diante dos seus olhos embaçados pelas lágrimas que se recusavam a cair. Positivo. A palavra ecoava em sua mente como um grito silencioso. Aos 21 anos, Ana vivia uma vida simples, mas segura com seus pais Maria e João, na humilde casa da Vila Nova, em Campinas. Trabalhava 6 dias por semana, organizando estantes, atendendo clientes e sonhando com um futuro que agora parecia completamente diferente. Seus dedos acariciaram inconscientemente o ventre ainda plano, onde uma vida minúscula começava a se formar. Uma mistura de terror e ternura a invadiu. Bruno, o estudante de direito que havia conhecido 6 meses atrás, nem imaginava o que estava prestes a descobrir. "Ana, você está bem? Parece pálida", perguntou Dona Helena, a proprietária da livraria, observando a jovem com preocupação maternal. Estou bem. Só um pouco cansada." Ana mentiu, guardando rapidamente o envelope na bolsa. "Posso sair um pouco mais cedo hoje?" O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. Cada passo pesava como chumbo, enquanto ensaiava mentalmente as palavras que diria aos pais. João, um homem rígido de 52 anos, trabalhava como mecânico e seguia à risca os preceitos da igreja evangélica que frequentavam. Maria, 48 anos, cuidava da casa e costurava para fora, sempre sussurrando orações entre uma costura e outra. A casa de 2 quartos na Rua das Acácias exalava o aroma familiar de feijão no fogão e sabão em pó. Ana encontrou os pais sentados à mesa da cozinha, João lendo o jornal com o senho franzido e Maria descascando batatas para o jantar. "Pai, mãe, preciso conversar com vocês. Será que conseguiria encontrar forças para continuar?" O silêncio que se seguiu às palavras de Ana foi ensurdecedor. Maria deixou cair a faca que descascava as batatas e João ergueu os olhos do jornal com uma expressão que Ana jamais havia visto antes. Uma mistura de incredulidade e fúria crescente. "Repete o que você disse", João murmurou, sua voz baixa mais ameaçadora que qualquer grito. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de água sanitária que Maria usava para limpar a mesa misturar-se com o aroma do jantar. As paredes amareladas da cozinha pareciam estar se fechando ao seu redor. Estou grávida de 2 meses, ela repetiu, a voz quase um sussurro. O estrondo da cadeira de João contra o chão fez Ana dar um salto. O homem se levantou lentamente, seus olhos castanhos queimando de indignação. Maria cobriu o rosto com as mãos, um gemido abafado escapando entre os dedos. "Vergonha!" João explodiu, batendo o punho na mesa. Os pratos saltaram. 21 anos criando uma filha direita, levando na igreja, ensinando os valores de Deus, e é assim que você me retribui? "João, abaixa a voz, os vizinhos vão ouvir", Maria murmurou entre soluços. "E daí se ouvirem? Logo toda a vizinhança vai saber mesmo. Vão apontar o dedo para nossa família." O rosto dele estava vermelho de raiva. "E o pai dessa criança? Esse Bruno vagabundo que você vem namorando escondido?" Ana sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ele disse que precisa de tempo, que um bebê atrapalharia a carreira dele." "Claro que disse." João gargalhou amargamente. "Usou você e agora fugiu. E você deixou, não foi? Se entregou como uma qualquer." "João!" Maria repreendeu, mas sua própria voz carregava decepção. "Não, Maria. Nossa filha se comportou como uma prostituta e agora quer que a gente aceite numa boa?" As palavras de João cortaram Ana como navalhas. "Quantas vezes te falei sobre se guardar para o casamento? Quantas?"
Ana limpou o rosto com as costas das mãos, tentando encontrar coragem. Eu sei que decepcionei vocês, mas é meu filho. Vou cuidar dele. Seu filho? João riu com desdém. E como vai fazer isso? Com que dinheiro? Trabalhando numa livraria ganhando uma miséria? Maria finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Ana, filha, você tem que pensar direito. Um bebê. Como vamos explicar para a igreja, para os vizinhos, para a família? Vocês têm vergonha de mim, Ana sussurrou, a realização caindo como um balde de água fria. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Como sua própria família conseguia machucá-la mais que qualquer estranho. 3 dias se passaram em um clima gelado, que nenhum cobertor conseguia aquecer. Ana caminhava pela casa como um fantasma, evitando o olhar de reprovação de Maria e os suspiros pesados de João. As refeições se tornaram campos de batalha silenciosos, onde o barulho dos talheres contra os pratos ecoava como acusações. Na manhã de quinta-feira, Ana estava arrumando sua cama quando ouviu vozes alteradas na cozinha. Aproximou-se da porta entreaberta e conseguiu distinguir a conversa dos pais. Ela não pode ficar aqui, Maria, João dizia, sua voz firme como concreto. A vizinhança toda já está sussurrando. Dona Carmen me perguntou ontem se era verdade. Mas é nossa filha, João, para onde ela vai? Deveria ter pensado nisso antes de se comportar como se comportou. Ana podia sentir o nojo na voz dele. Não vou sustentar essa vergonha debaixo do meu teto. E o bebê? É nosso neto, João. Filho do pecado não é neto meu. Ana sentiu as pernas falharem. Apoiou-se na parede, a mão sobre o ventre ainda plano. Uma náusea que nada tinha a ver com a gravidez a invadiu. Ela tem que se resolver. Vai para a casa desse Bruno ou faz o que for preciso. Você está sugerindo que ela... Estou sugerindo que ela pense no que é melhor para todos, incluindo para essa criança que não tem pai. Ana não conseguiu ouvir mais. Voltou corretamente para o quarto e começou a guardar suas poucas roupas numa mochila escolar azul que usava desde o ensino médio. Cada peça dobrada carregava uma memória. A blusa que ganhou no Natal passado, a calça jeans que usou no primeiro encontro com Bruno, o vestido florido que Maria havia costurado para seu aniversário de 21 anos. O som de passos se aproximando a fez acelerar os movimentos. João apareceu na porta, observando-a por um momento que pareceu eterno. É melhor assim, Ana, ele disse, evitando olhá-la nos olhos. Você vai entender quando for mais velha. Quando for mais velha? Ana riu amargamente, fechando o zíper da mochila. Pai, vou ser mãe em 7 meses. Acho que já sou velha o suficiente para entender que meus próprios pais me abandonaram. João enrijeceu. Não somos nós que estamos te abandonando. Você escolheu abandonar os valores que te ensinamos. Ana passou por ele carregando a mochila, parando apenas na porta da cozinha. Maria estava sentada à mesa, os olhos vermelhos fixos em uma xícara de café frio. Mãe? Maria levantou o rosto, lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas prematuramente pelo trabalho árduo. Por um momento, Ana teve esperança. Vai com Deus, filha, Maria sussurrou. Espero que você encontre o caminho de volta para casa. Este era meu caminho de volta. Ana respondeu, sentindo o coração se estilhaçar. Era minha casa. E saiu pela porta da frente, carregando apenas uma mochila e um futuro incerto crescendo dentro dela. Onde poderia encontrar abrigo quando até mesmo o amor de mãe tinha condições? A casa de Letícia ficava a apenas 8 quarteirões, mas Ana sentiu como se estivesse caminhando para o fim do mundo. A tarde de junho em Campinas estava fria, e ela puxou a jaqueta jeans mais perto do corpo. A mochila pesava em seus ombros, não pelo conteúdo material, mas pelo peso de carregar toda a sua vida numa sacola. Letícia havia sido sua melhor amiga desde o ensino médio. Se alguém a entenderia, seria ela. Ana pressionou a campainha da Casa Amarela com grades brancas, ensaiando mentalmente o que diria. Ana! Letícia abriu a porta com um sorriso que rapidamente se transformou em preocupação ao ver a mochila. O que aconteceu? Antes que Ana pudesse responder, a voz de Dona Sônia ecoou do interior da casa. Letícia, quem é? É a Ana, mãe. A Ana, aquela que está...
A voz foi se aproximando até que Dona Sônia apareceu atrás da filha, o rosto carregado de constrangimento. Ah, oi, Ana. O silêncio se alongou. Ana percebeu que Letícia sabia de sua situação. Provavelmente Dona Carmen, a fofoqueira oficial do bairro, já havia espalhado a notícia. Eu preciso de um lugar para ficar algumas noites, Ana murmurou. Meus pais me expulsaram de casa. Letícia olhou para a mãe com súplica nos olhos. Dona Sônia suspirou pesadamente, uma das mãos ajeitando nervosamente o avental floreado. Ana, querida, você sabe que gosto muito de você, mas... Ela começou, evitando o olhar da jovem. Nossa situação aqui não está fácil. E com o Marcelo desempregado, não podemos nos dar ao luxo de ter problemas com a vizinhança. Problemas? Ana repetiu, sentindo uma punhalada no peito. Você entende, né? As pessoas falam. E com a igreja? Seu João já ligou aqui perguntando se você tinha vindo. Disse que não deveríamos nos envolver. Ana assentiu lentamente, compreendendo. Até mesmo a amizade de anos não resistia ao medo do julgamento social. Eu entendo, ela sussurrou. Com licença. Ana, espera, Letícia chamou, mas a porta já havia se fechado. A tarde se transformou em noite enquanto Ana vagava pelas ruas de Campinas. Tentou a casa de outras colegas da livraria, mas encontrou portas fechadas e desculpas educadas. Às 22, encontrou-se na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade. A praça estava quase deserta. Algumas luzes amareladas iluminavam os bancos de concreto e as árvores que balançavam com o vento frio. Ana escolheu um banco próximo a um poste de luz, onde se sentia um pouco mais segura. Tirou um casaco da mochila e se enrolou nele como pôde. O banco de concreto estava gelado e ela usou a mochila como travesseiro improvisado. O cheiro de terra úmida e as folhas secas que o vento arrastava criavam uma sinfonia melancólica da noite. Foi então que começou a chorar. Não lágrimas silenciosas de decepção, mas soluços profundos que ecoavam na praça vazia. Ela havia perdido família, amigos, casa e dignidade em questão de dias. Desculpe, pequeno, sussurrou para o ventre, acariciando-o suavemente. Desculpe por não conseguir te dar nem mesmo um teto, mas eu prometo que vou proteger você. Nós vamos conseguir. As lágrimas continuaram caindo até que o cansaço físico e emocional a venceu. Ana adormeceu abraçada à mochila, sonhando com berços e cantigas de ninar, inconsciente de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que o amanhecer traria para uma mãe sem lar? O primeiro raio de sol atravessou as folhas da árvore acima de Ana, criando padrões dourados sobre seus olhos fechados. Ela despertou lentamente, o corpo dolorido pela noite mal dormida no banco frio. Por um breve momento, confusa entre sonho e realidade, achou que estava em sua cama quentinha na casa da Vila Nova. Então, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Ana se endireitou, sentindo os músculos do pescoço protestarem. O movimento brusco fez uma onda de náusea subir pela garganta. O primeiro enjoo matinal da gravidez se anunciando. Ela correu até uma lixeira próxima e vomitou o pouco que havia comido no dia anterior. Com licença, você está bem? A voz masculina a fez saltar. Ana se virou, limpando a boca com as costas da mão, e deparou-se com um homem de aproximadamente 35 anos. Tinha cabelos castanhos, ligeiramente grisalhos nas têmporas. Vestia um agasalho esportivo azul marinho e tênis de corrida. Seus olhos castanhos expressavam preocupação genuína, sem julgamento. Eu estou bem, Ana mentiu, passando as mãos pelos cabelos desarrumados e tentando se recompor. Rafael Santos observou a jovem mais atentamente. Ele havia passado por aquela praça durante sua caminhada matinal por 5 anos e nunca havia visto alguém dormindo nos bancos. A mochila escolar ao lado dela, o rosto inchado de quem havia chorado muito e o gesto instintivo de proteção ao ventre não passaram despercebidos. Você passou a noite aqui? Ele perguntou gentilmente, mantendo uma distância respeitosa. Ana hesitou. Mentir ou contar a verdade para um estranho? O que poderia acontecer de pior? Sim, ela admitiu, baixando o olhar. Não tenho onde ficar. Rafael sentiu algo se remexer em seu peito. A imagem daquela jovem grávida, sozinha numa praça fria,
O transportou imediatamente para uma memória dolorosa. Gabriel, seu irmão mais novo, magro e pálido numa cama de hospital, segurando sua mão pequena e perguntando quando poderia ir para casa. Você está grávida, ele constatou com delicadeza. Ana levantou os olhos surpresa, encontrando apenas compreensão no olhar dele. Assentiu timidamente. Quantos meses? 2. Rafael se aproximou um passo, mas parou ao perceber que ela se encolhia ligeiramente. Desculpe, não me apresentei. Meu nome é Rafael Santos. E você? Ana Carolina. Ana, sei que sou um estranho, e você não tem motivos para confiar em mim, mas... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você não deveria estar dormindo numa praça. Não grávida, não sozinha. Não tenho escolha, Ana murmurou, a voz carregada de vergonha. Sempre há escolhas, Rafael disse suavemente. Algumas são difíceis de ver quando estamos no meio da tempestade. Ele se sentou na extremidade do banco, mantendo distância. Posso saber o que aconteceu? Não precisa me contar se não quiser. E pela primeira vez em dias, Ana encontrou alguém disposto apenas a ouvir, sem julgar. Seria possível que um estranho oferecesse a compreensão que sua própria família negara? As palavras saíram de Ana como água de uma represa rompida. Ela contou sobre a gravidez, a reação dos pais, a expulsão de casa, Bruno desaparecendo quando soube da notícia. Rafael escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, seus olhos nunca mostrando o julgamento que Ana havia se acostumado a ver. Seus pais são evangélicos? Ele perguntou quando ela terminou. Sim, muito religiosos. Para eles o que fiz foi imperdoável. Rafael suspirou profundamente. É engraçado como algumas pessoas usam a religião para justificar a falta de amor, quando deveria ser exatamente o oposto. Ana o observou com curiosidade. Havia algo na forma como ele falava, uma ferida mal cicatrizada que ela reconhecia. Você tem família? Ela perguntou. Tive um irmão, Rafael respondeu, o olhar perdido no horizonte. Gabriel? Ele morreu quando tinha 9 anos. Sinto muito. Ele tinha um problema no coração. Precisava de uma cirurgia urgente, mas minha família era pobre. O SUS disse que ele estava na fila, mas a fila era longa demais. Meus pais venderam tudo o que tinham, mas não foi suficiente. A voz dele se tornou mais baixa. Gabriel morreu numa sala de espera, segurando minha mão, perguntando se a dor ia passar logo. Ana sentiu lágrimas brotarem novamente. Rafael, eu prometi naquele dia que nunca mais passaria necessidade e que ajudaria qualquer pessoa que precisasse de uma segunda chance. Ele se virou para olhá-la diretamente. Você precisa de uma segunda chance, Ana. Eu não tenho dinheiro para pagar ajuda, ela murmurou. Não estou pedindo dinheiro. Estou oferecendo uma oportunidade. Rafael se levantou, estendendo a mão para ela. Venha comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ana hesitou. Sua mãe sempre a havia ensinado a desconfiar de estranhos, especialmente homens que ofereciam ajuda sem pedir nada em troca. Mas olhando nos olhos castanhos de Rafael, viu apenas sinceridade e uma tristeza antiga que espelhava a sua própria. Ela aceitou a mão estendida. Rafael a levou até um carro cinza estacionado próximo à praça. Era um modelo simples, mas bem cuidado. Durante o trajeto de 15 minutos, ele lhe explicou que tinha uma empresa de tecnologia e morava no Cambuí, um bairro nobre de Campinas. Não precisa ter medo, ele disse ao perceber a atenção dela. Só quero te mostrar algo. A casa de Rafael era elegante, mas não ostensiva. 2 andares, jardim bem cuidado, portão automático. Nos fundos havia uma construção menor, uma casa de hóspedes completa. Esta casa está vazia há 2 anos, Rafael explicou, abrindo a porta. Tem quarto, sala, cozinha, banheiro. É pequena, mas confortável. Ana entrou e quase chorou. Era limpa, mobiliada, aconchegante. 1000 vezes melhor que o banco da praça. Eu preciso de alguém para cuidar da minha casa principal, Rafael continuou. Organizar, administrar as refeições, receber entregas, não é trabalho pesado. Em troca, você pode morar aqui, ter salário e plano de saúde. Ana o encarou incrédula. Por que está fazendo isso por mim? Rafael sorriu tristemente. Porque alguém precisa. Era real demais para ser verdade?
Uma semana havia se passado desde que Ana se mudara para a casa de hóspedes de Rafael, e ela ainda acordava todas as manhãs esperando descobrir que tudo não passava de um sonho. O pequeno quarto com sua cama de casal, o banheiro com água quente sempre disponível, a cozinha equipada, luxos que ela havia dado como garantidos até perdê-los. Rafael mantinha uma rotina respeitosa. Saía cedo para a empresa e voltava no final da tarde. Deixava listas das tarefas de casa, coisas simples como receber entregas, organizar a correspondência, preparar refeições básicas. Ana se dedicava ao trabalho com uma gratidão feroz, determinada a provar que merecia aquela oportunidade. Ana! A voz de Rafael ecoou pela casa principal naquela quinta-feira à tarde. Ela estava na cozinha preparando um ensopado de legumes, seguindo uma receita que encontrara numa das gavetas. "Estou aqui", ela respondeu, secando as mãos no avental que havia encontrado no armário. Rafael entrou na cozinha carregando uma pasta de documentos e um sorriso cansado. "Cheira bem aqui. Espero que goste de ensopado de legumes. Não sou uma grande cozinheira, mas estou aprendendo. Tenho certeza que está delicioso." Ele se sentou à mesa da cozinha. "Ana, preciso conversar com você sobre uma coisa importante." O coração dela disparou. Seria demissão? Havia feito algo errado? "Marquei uma consulta com uma ginecologista amiga minha para amanhã à tarde, doutora Fernanda Costa. É uma das melhores de Campinas." Ana piscou, confusa. "Mas eu não posso pagar uma consulta particular. O plano de saúde da empresa cobre. Você é minha funcionária agora, lembra?" Rafael sorriu gentilmente. "É importante acompanhar sua gravidez adequadamente." Lágrimas se formaram nos olhos de Ana. Ela baixou a cabeça, tentando controlar a emoção. "Por que você faz isso? Por que é tão bom para mim?" Rafael ficou em silêncio por um momento, observando-a. "Posso te contar uma coisa? Quando você me contou sobre seus pais, sobre eles te expulsarem de casa, senti uma raiva que não sentia há anos." Ana levantou o olhar. "Gabriel sempre quis ter um sobrinho. Ele me fazia desenhos de como seria nossa família quando crescêssemos. Dizia que eu seria o tio mais legal do mundo." A voz de Rafael ficou embargada. "Seus pais tiveram a chance de ter um neto e escolheram o orgulho. Eu tive um irmão e não pude salvá-lo." "Rafael, não estou tentando substituir sua família, Ana. Mas talvez possamos ser família um para o outro. Você, eu e esse bebê que está chegando." Ana sentiu algo se aquecer em seu peito. Pela primeira vez em semanas, não se sentia completamente sozinha. "Você quer ser presente na vida do meu filho?" Ela perguntou, mal ousando acreditar. "Se você me deixar, sim." Ana se aproximou da mesa e impulsivamente tocou a mão de Rafael. "Obrigada. Por tudo. Obrigado você por me dar a chance de ajudar." Naquele momento, Ana percebeu que estava aprendendo uma nova definição de família, uma que não tinha nada a ver com sangue e tudo a ver com escolha. Mas será que duraria quando os desafios reais chegassem? O terceiro mês de gravidez trouxe consigo uma montanha-russa de emoções e sintomas que testaram os limites da paciência de Ana. Os enjoos matinais se intensificaram, transformando-se numa náusea constante que a deixava pálida e fraca. Era uma manhã de segunda-feira quando tudo desabou. Ana estava organizando os documentos no escritório de Rafael quando uma onda avassaladora de tontura a atingiu. O chão pareceu oscilar sob seus pés, e antes que pudesse se segurar em qualquer coisa, desmaiou. Rafael a encontrou 20 minutos depois, caída no chão entre papéis espalhados, o rosto branco como papel. O pânico que ele sentiu foi devastador. Era Gabriel no hospital novamente. Era perder alguém importante outra vez. "Ana! Ana!" Ele se ajoelhou ao lado dela, verificando o pulso com mãos trêmulas. "Vamos, acorda!" Ana abriu os olhos lentamente, confusa. O que aconteceu?" "Você desmaiou. Não se mova, vou chamar a doutora Fernanda." "Não, Rafael, estou bem. Foi só um momento de fraqueza." Mas Rafael já estava no telefone, sua voz carregada de urgência. Em 40 minutos, doutora Fernanda Costa chegou à casa. Uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, olhos bondosos por trás de óculos delicados. "Vamos ver o que está acontecendo aqui", ela disse calmamente,
abrindo sua maleta médica na sala. Após um exame detalhado, a doutora suspirou. Ana, você está desidratada e com sinais de desnutrição leve. Tem se alimentado adequadamente? Ana baixou os olhos, envergonhada. Os enjoos. Não consigo comer quase nada. Tudo que coloco na boca volta. É normal no primeiro trimestre, mas não pode chegar a esse ponto, doutora Fernanda explicou pacientemente. Vamos prescrever alguns medicamentos para controlar a náusea e uma dieta específica. Rafael, que havia estado andando pela sala como um leão enjaulado, parou abruptamente. Doutora, ela e o bebê estão bem? Estão, Rafael. Mas Ana precisa de cuidados constantes nas próximas semanas. Após a consulta, Rafael insistiu que Ana ficasse de repouso. Ele cancelou todos os compromissos do dia e se dedicou a cuidar dela. Preparou chás gelados, sopas leves, trouxe travesseiros extras para deixá-la confortável no sofá. Você não precisa fazer isso, Ana murmurou, observando-o ajustar as almofadas pela 4ª vez. Tenho certeza que tem coisas mais importantes para fazer. Rafael parou e a olhou com uma intensidade que a fez corar. Ana, não existe nada mais importante no mundo para mim do que você e esse bebê estarem bem. Entendeu? A firmeza em sua voz a surpreendeu. Mas por quê? Eu sou apenas sua funcionária. Você é muito mais que isso. Rafael se sentou na poltrona ao lado do sofá. Nas últimas semanas, cuidar de você, vê-la se estabelecendo aqui, me fez perceber que esta casa estava morta antes de você chegar. Ana sentiu o coração acelerar. Rafael, não estou pedindo nada, Ana. Só estou dizendo que você não está sozinha. Nunca mais vai estar sozinha. Ela estendeu a mão e ele a segurou gentilmente. Eu também me sinto em casa aqui, com você. Era a primeira vez que ambos admitiam que aquele arranjo havia se tornado algo muito mais profundo que gratidão. Mas quanto tempo levaria para que reconhecessem o que realmente estava florescendo entre eles? 3 meses haviam se passado desde que Ana se mudara para a casa de Rafael. Sua barriga agora exibia uma curva suave, que não conseguia mais esconder, e os enjoos haviam diminuído consideravelmente. A rotina entre eles havia se tornado natural. Ele trabalhava, ela cuidava da casa, e as noites eram preenchidas com conversas sobre livros, filmes e sonhos para o futuro. Era uma manhã ensolarada de setembro, quando o interfone tocou. Ana estava regando as plantas da varanda, quando ouviu a voz familiar através do alto-falante. Rafael, é Maria, mãe da Ana. Preciso falar com minha filha. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Suas mãos começaram a tremer, e ela quase deixou cair o regador. 3 meses de silêncio absoluto, e agora sua mãe aparecia sem aviso. Rafael, que trabalhava em casa naquele dia, apareceu na varanda com o rosto preocupado. É sua mãe. Quer que eu a mande embora? Ana respirou fundo, uma das mãos instintivamente protegendo a barriga. Não, deixe ela entrar. Preciso saber o que ela quer. Maria subiu o caminho da casa com passos hesitantes. Estava mais magra, os cabelos grisalhos mal penteados, os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Vestia o mesmo vestido azul que usava aos domingos na igreja, mas agora parecia grande demais para seu corpo. Ana! A voz saiu como um suspiro quando ela viu a filha. Mãe! Ana permaneceu na varanda, mantendo distância. O que você quer? Maria olhou para Rafael, que estava claramente protegendo Ana, e depois para a barriga da filha. Você está bem? Estou. Sem graças a você e ao papai. Ana, por favor, eu preciso conversar com você. É sobre seu pai. Rafael deu um passo à frente. A senhora quer entrar? Posso preparar um café? Maria assentiu, envergonhada. Obrigada. O senhor deve ser Rafael. Ana sempre foi sortuda para encontrar boas pessoas. Sortuda? Ana riu amargamente. Mãe, você me expulsou de casa grávida. Dormi numa praça porque vocês tiveram vergonha de mim. Eu sei, filha, eu sei. Maria começou a chorar. E me arrependo todos os dias. Eles se sentaram na sala, um triângulo de tensão e mágoas não resolvidas. Maria segurava uma xícara de café com mãos trêmulas, evitando o olhar de Ana. Seu pai está doente, ela disse finalmente.
Ana sentiu o estômago se contrair. Como assim, doente? O coração. Os médicos dizem que ele precisa de uma cirurgia urgente. Uma ponte de safena dupla. Maria secou os olhos com um lenço amarrotado. Custa R$ 80.000. E o SUS? A fila de espera é de 1 ano. Os médicos dizem que ele não tem tanto tempo. O silêncio se alongou. Ana processava a informação. Uma mistura de preocupação e raiva brigando em seu peito. E você veio aqui por quê? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Maria olhou para Rafael, depois para Ana. Porque soube que você está bem agora. Que encontrou uma pessoa boa que te ajuda e pensei que talvez... Você quer que eu peça dinheiro para Rafael para salvar o homem que me expulsou de casa? A crueza das palavras fez Maria se encolher. Como Ana reagiria ao descobrir que o amor de pais também tinha preço? O silêncio na sala de estar se estendia como uma eternidade. Ana observava sua mãe, vendo pela primeira vez a mulher vulnerável por trás da fachada religiosa rígida. Maria estava devastada, isso era óbvio, mas a ferida de ter sido rejeitada ainda sangrava no coração de Ana. Mãe, Ana disse lentamente, você está me pedindo para salvar a vida de um homem que me chamou de prostituta e disse que meu filho é fruto do pecado? Ana, por favor, não. Ana se levantou abruptamente. Não, mãe, você não pode chegar aqui depois de meses e esperar que eu esqueça tudo o que aconteceu. Rafael, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou também. Ana, posso falar com você em particular? Eles saíram para a varanda, deixando Maria sozinha na sala. Ana estava visivelmente agitada, as mãos tremendo de raiva e emoção. Ela tem coragem, Ana murmurou. Depois de tudo o que fizeram comigo, vem aqui pedindo favores. Ana, olhe para mim. Rafael disse suavemente, segurando suas mãos. Sei que está magoada. E tem todo o direito de estar. Mas você vai conseguir dormir à noite sabendo que poderia ter salvado seu pai e não salvou? Ana puxou as mãos dele. Rafael, não é sobre o dinheiro. Sei que você tem condições. É sobre princípios. Ele me rejeitou quando eu mais precisava. Eu sei. E ele estava errado. Completamente errado. Rafael acariciou o rosto dela suavemente. Mas você não é ele, Ana. Você é melhor que isso. O que você está sugerindo? Rafael respirou fundo. Vou pagar a cirurgia do seu pai, mas com condições. Ana o encarou surpresa. Que condições? Vamos lá conversar com sua mãe, juntos. Eles voltaram para a sala. Maria havia parado de chorar, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando viu Ana e Rafael voltarem, se endireitou na cadeira. Maria, Rafael começou, sua voz firme mas respeitosa. Vou pagar a cirurgia de João. O rosto de Maria se iluminou. Sério? Jorge, obrigada, muito obrigada. Ainda não terminei. Rafael levantou a mão. Tenho condições, 3 condições não negociáveis. Maria engoliu em seco. Quais? Primeira, você e João vão se desculpar com Ana. Uma desculpa real, sincera, reconhecendo que erraram e magoaram a filha de vocês. Sim, claro. Segunda, vocês vão aceitar este bebê como neto de vocês, sem julgamentos, sem vergonha, sem comentários sobre as circunstâncias da concepção. Maria assentiu rapidamente. E terceira, Rafael fez uma pausa olhando para Ana antes de continuar. Vocês vão respeitar as decisões da Ana sobre a vida dela. Onde ela quer morar, com quem quer ficar, como quer criar o filho. Sem interferências, sem tentativas de controle. Ana sentiu uma onda de gratidão e amor por Rafael. Ele não estava apenas oferecendo dinheiro. Estava defendendo-a, protegendo-a, garantindo que ela não seria manipulada novamente. Eu aceito, Maria disse rapidamente. João vai aceitar também. Tem certeza? Porque se ele quebrar qualquer uma dessas condições, o acordo está desfeito, Rafael disse friamente. Tenho certeza. Ele mudou muito desde que você saiu, Ana. Chora quase todas as noites. Diz que perdeu a filha por orgulho. Ana sentiu lágrimas se formarem. Parte dela queria acreditar que o pai havia realmente mudado. E se ele não aceitar as condições? Ana perguntou. Então você vai saber que tipo de homem seu pai realmente é, Rafael respondeu. A reconciliação seria possível ou algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar. 2 dias depois,
Ana se encontrou na porta do Hospital Beneficência Portuguesa, segurando a mão de Rafael com força suficiente para cortar a circulação. João havia sido internado para os exames pré-operatórios, e esta seria a primeira vez que pai e filha se veriam desde a expulsão de casa. Tem certeza que quer fazer isso? Rafael perguntou pela 10ª vez. Não, Ana admitiu, mas preciso. O quarto 315 era pequeno e cheirava a desinfetante. João estava deitado na cama hospitalar, conectado a monitores que emitiam bips constantes. Ele havia emagrecido consideravelmente, sua pele tinha um tom acinzentado, e os olhos que antes queimavam de raiva agora pareciam apagados. Quando viu Ana parada na porta, João tentou se endireitar na cama. Ana! A voz saiu rouca, cheia de emoção. Pai. Ela permaneceu na entrada, Rafael ao seu lado como um escudo protetor. Maria, que estava sentada numa cadeira ao lado da cama, se levantou nervosamente. João, este é Rafael, o homem que está nos ajudando. João estudou Rafael por um longo momento. Depois sua atenção se voltou para a barriga da filha, agora impossível de esconder. Está grande, ele murmurou. Estou de 5 meses, Ana respondeu secamente. O silêncio se estendeu até que João começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que balançavam seu corpo frágil. Ana, eu estraguei tudo, ele soluçou. Sou um péssimo pai, um péssimo cristão, um péssimo homem. Ana sentiu sua própria garganta se fechar. Ver o pai sempre tão forte e inflexível, reduzido àquele estado de fragilidade, a abalava profundamente. Pai. Não, deixa eu falar. João interrompeu tentando se controlar. Quando sua mãe me contou que você estava morando numa praça, Ana, eu não consegui dormir por semanas. Mas você não veio me procurar, Ana disse, a dor antiga emergindo. Porque sou um orgulhoso idiota, porque achei que admitir meu erro seria pior que perder minha filha. João olhou para Rafael. Senhor Rafael, Maria me contou das suas condições. E? Eu aceito todas. E quero acrescentar algo. Quero pedir perdão na frente de toda a igreja, na frente de toda a vizinhança. Quero que todos saibam que o erro foi meu, não da Ana. Ana se aproximou lentamente da cama. Pai, você quase morreu por causa do orgulho. E eu quase perdi você pelo mesmo motivo. Você me perdoa, filha? Ana olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Depois olhou para a própria barriga, pensando no filho que crescia ali dentro, no tipo de avô que gostaria que ele tivesse. Eu perdoo, pai, mas isso não significa que esqueço. Vai levar tempo para confiar em você novamente. Tempo é o que eu tenho, João disse, segurando a mão da filha quando ela a estendeu. Graças ao Senhor, Rafael. Rafael se aproximou da cama. João, não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pela Ana e pelo bebê. Eles merecem ter uma família. Eu sei. E prometo que vou merecer essa segunda chance. Quando saíram do hospital 1 hora depois, Ana se sentia estranha, como se um peso que carregava há meses tivesse sido parcialmente removido. Como você se sente? Rafael perguntou no carro. Confusa, aliviada, assustada. Ana segurou a mão dele. Obrigada por me fazer a coisa certa. Você que fez a coisa certa, Ana. Eu só dei suporte. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você me ajudou naquela manhã na praça, já sabia que estava apaixonado por mim? Rafael quase perdeu o controle do volante. Era a primeira vez que a palavra amor era mencionada entre eles. Como ele responderia a uma pergunta que poderia mudar tudo? Rafael estacionou o carro na garagem de casa em silêncio, as palavras de Ana ecoando em sua mente. Eles permaneceram sentados por alguns minutos, o motor desligado, o ar pesado com a pergunta não respondida. Rafael? Ana insistiu suavemente. Você vai responder? Ele se virou para olhá-la, estudando seu rosto na luz dourada do fim de tarde. Ana havia mudado tanto nos últimos meses, a fragilidade inicial havia dado lugar a uma força serena, e a barriga arredondada a fazia brilhar com aquela luminosidade especial das grávidas. Posso responder com uma pergunta? Ele disse finalmente. E pode.
Quando você me fez essa pergunta, já sabia que está apaixonada por mim? Ana corou profundamente, mas não desviou o olhar. Talvez. Talvez não é uma resposta, Ana. Ela respirou fundo, as mãos repousando sobre a barriga. Sim, acho que me apaixonei por você no dia que desmontou todas as suas reuniões para cuidar de mim quando passei mal. Ah, Rafael sorriu suavemente. Para mim foi antes disso. Quando? No segundo dia que você estava aqui. Você estava na cozinha fazendo café da manhã e cantarolando baixinho. Era uma música que eu não conhecia, mas você parecia em paz, feliz. Ele fez uma pausa. Esta casa estava vazia há tanto tempo, Ana. Não só de pessoas, mas de vida, de alegria, de esperança. Ana sentiu lágrimas se formarem. E agora? Agora eu acordo todos os dias esperando ver seu sorriso. Volto correndo do trabalho porque quero saber como foi seu dia. E quando olho para você carregando esse bebê, a voz dele falhou. Sinto como se finalmente entendesse para que serve uma família. Rafael, eu te amo, Ana. Amo você e amo esse bebê como se fosse meu filho. As lágrimas de Ana caíram livremente agora. Eu também te amo, mas tenho medo. Do quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que um dia você acorde e perceba que pode ter qualquer mulher sem bagagem, sem filhos de outros homens. Rafael desafivelou o cinto e se virou completamente para ela. Ana, olhe para mim. Ela levantou os olhos lacrimosos. Este bebê não é bagagem, é um milagre. E Bruno pode ter contribuído biologicamente, mas quem vai ensinar esse menino ou menina a andar de bicicleta? Quem vai ajudar com a lição de casa? Quem vai secar as lágrimas e comemorar as vitórias? Você? Se você me deixar, sim. Quero ser o pai que esse bebê merece. Quero ser o marido que você merece. Ana piscou, surpresa. Marido? Rafael riu nervosamente. Bem, não era exatamente assim que eu planejava fazer esse pedido, mas ele procurou no porta-luvas e tirou uma pequena caixa de veludo azul. Ana Carolina, quer se casar comigo? Ana encarou a caixa como se fosse um objeto alienígena. Rafael, você tem certeza? Não se sente obrigado porque... Obrigado? Ele riu. Ana, você me salvou tanto quanto eu salvei você. Me deu uma razão para acordar feliz, me deu a chance de ser pai, me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Eu salvei você? Completamente. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pedra azul claro. Esta era de minha avó. Ela sempre dizia que guardasse para a mulher que fizesse meu coração cantar. Ana estendeu a mão trêmula. Meu coração está cantando também. Rafael deslizou o anel em seu dedo. Servia perfeitamente. Isso é um sim? É um sim. Eles se beijaram ali mesmo no carro da garagem, enquanto o bebê se mexia na barriga de Ana, como se aprovasse a decisão. Mas o que o destino ainda reservava para aquela família que nascia do amor? 9 meses depois do encontro na praça, Ana acordou com uma dor surda nas costas que a fez gemer baixinho. Eram 4 da manhã de uma quinta-feira chuvosa de março, e Rafael dormia profundamente ao seu lado. Eles haviam se casado 3 semanas antes, numa cerimônia íntima no cartório, com apenas Maria, João, já recuperado da cirurgia, e José, o motorista de Rafael, que havia se tornado uma figura paterna para ambos. Ana tentou se acomodar melhor na cama, mas uma nova contração, mais forte que a anterior, a fez arquear as costas. Rafael, ela sussurrou, balançando-o suavemente. Ele acordou instantaneamente, um hábito que desenvolvera nos últimos meses. O que foi? Acho que chegou a hora. Rafael saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Agora? Tem certeza? Mas ainda faltam 2 dias para a data prevista. Fale isso para seu filho. Ana riu, apesar da dor. Ele decidiu que hoje é o dia. Nas próximas 2 horas, a casa se transformou num centro de comando. Rafael ligou para a doutora, Fernanda, que confirmou que Ana estava realmente em trabalho de parto. José foi acionado para levá-los ao hospital, enquanto Rafael corria pela casa buscando a bolsa que Ana havia preparado semanas antes. Respiração, amor. Lembra das aulas? Rafael segurava a mão de Ana no banco traseiro do carro, enquanto José navegava pelas ruas molhadas de Campinas.
Fácil falar. Ana ofegou durante uma contração particularmente forte. Você devia estar sentindo essas dores. Na maternidade do Hospital Sírio-Libanês, Ana foi rapidamente acomodada numa suíte confortável. A doutora Fernanda chegou meia hora depois, sorrindo tranquilamente. Como estamos, mamãe? Doendo muito, Ana respondeu honestamente. É normal, vamos ver. Após um exame rápido, a doutora assentiu, satisfeita. 7 centímetros de dilatação. Este bebê está mesmo com pressa. As horas seguintes se confundiram numa névoa de dor, alívio temporário, mais dor e o apoio constante de Rafael. Ele não saiu do lado de Ana nem por um minuto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Não consigo mais. Ana chorou durante uma contração especialmente intensa. É muita dor. Consegue sim, Rafael disse firmemente, beijando sua testa. Você é a mulher mais forte que conheci. Sobreviveu ao abandono. Construiu uma nova vida, perdoou quem te magoou. Isso aqui é moleza perto do que já enfrentou. Às 14h37, após 8 horas de trabalho de parto, a doutora Fernanda sorriu e disse as palavras mais bonitas que Ana já havia ouvido. Uma forcinha a mais, Ana. Posso ver a cabeça. 3 empurrões mais tarde, um choro forte e indignado ecoou pela sala. É uma menina, a doutora anunciou, levantando um bebê pequeno e perfeito coberto de vernix e chorando com toda a força dos pulmões. Ana desabou na cama, exausta, mas radiante. Rafael estava chorando abertamente, incapaz de falar. Rafael, a doutora Fernanda chamou, quer cortar o cordão umbilical? Eu posso? Claro, papai. A palavra papai atingiu Rafael como um raio. Ele cortou o cordão com mãos trêmulas, depois observou enquanto a equipe limpava a bebê. Ela é perfeita, ele sussurrou quando colocaram a menina nos braços de Ana. Sofia, Ana disse imediatamente. Seu nome é Sofia. Sofia Santos, Rafael confirmou, acariciando a cabecinha cheia de cabelos escuros. Bem-vinda ao mundo, princesa. Sofia parou de chorar e abriu os olhos, grandes e escuros como os de Ana. Por um momento, os 3 ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude daquele momento. Obrigada, Ana sussurrou para Rafael. Por quê? Por me dar uma família. Por amar minha filha como se fosse sua. Nossa filha, Rafael corrigiu. E obrigado você por me dar a chance de ser pai. Sofia balbuciou algo incompreensível, como se aprovasse a conversa. Mas qual seria o primeiro desafio que aquela nova família enfrentaria? 2 anos depois, numa manhã ensolarada de sábado, Ana estava no jardim da casa observando Sofia dar seus primeiros passos cambaleantes em direção a Rafael, que a esperava de braços abertos a poucos metros de distância. Vem, Sofia, vem com o papai. Rafael a encorajava, suas mãos estendidas. Sofia, agora uma menina de cabelos cacheados e olhos espertos, deu 3 passinhos hesitantes antes de se jogar nos braços de Rafael, gargalhando de alegria. Ana sentiu o coração se aquecer. Era uma cena que sonhara tantas vezes durante aqueles meses difíceis da gravidez. Conseguiu, Ana aplaudiu. Nossa menina conseguiu. Rafael ergueu Sofia no ar, girando-a enquanto ela ria gostosamente. Mamãe viu? Você andou sozinha. A campainha da casa interrompeu o momento. José, que aos 65 anos havia se tornado oficialmente o avô de coração de Sofia, foi atender. Poucos minutos depois, apareceu no jardim com uma expressão curiosa. Rafael, tem uma moça na porta. Diz que se chama Isabela Silva e que precisa falar com você urgentemente. Ana e Rafael trocaram olhares. Rafael entregou Sofia para Ana e foi até a porta da frente. Lá encontrou uma jovem de aproximadamente 19 anos, visivelmente grávida, com uma mochila nas costas e lágrimas nos olhos. Senhor Rafael, meu nome é Isabela. Sei que não me conhece, mas... Ela hesitou, limpando o rosto. Soube da história da senhora Ana, de como o senhor a ajudou quando ela estava numa praça, grávida e abandonada. Rafael sentiu um déjà-vu poderoso. Continue. Meus pais me expulsaram de casa ontem. Estou grávida de 4 meses e não tenho onde ficar. Sei que é muita coragem vir aqui, mas... Ela soluçou. Não tenho mais ninguém. Ana, que havia se aproximado carregando Sofia,
ouviu a conversa. Instantaneamente se viu 2 anos no passado, desesperada e sozinha, encontrando um anjo quando menos esperava. Rafael, ela disse suavemente, você sabe o que fazer. Ele sorriu, compreendendo. O círculo estava se completando. Isabela quer entrar? Vamos conversar. 1 hora depois, Ana mostrava a Isabela a casa de hóspedes dos fundos, que havia sido renovada e mobiliada novamente. Você pode ficar aqui enquanto se organiza, Ana explicou. Rafael tem uma empresa em crescimento e sempre precisa de ajuda administrativa. O salário é bom, tem plano de saúde. E você fica perto do bebê quando nascer. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Isabela perguntou incrédula. Porque alguém fez por mim quando eu precisava. Ana respondeu simplesmente. E porque bondade gera mais bondade. Naquela noite, depois que Isabela se instalou na casa de hóspedes e Sofia dormia tranquilamente no berço, Ana e Rafael se sentaram na varanda olhando as estrelas. Está pensando em quê? Rafael perguntou, abraçando a esposa. Em como a vida é engraçada. Há 2 anos eu estava numa praça, sem esperança. Hoje temos uma filha linda, uma família maravilhosa. E estamos ajudando alguém que estava na mesma situação que eu. E tem mais, Rafael disse misteriosamente. Mais o quê? Ele sorriu, beijando seu pescoço. Você não achou estranho seus enjoos voltarem semana passada? Ana se virou para olhá-lo, os olhos arregalados. Rafael Santos, você está insinuando o quê? Que talvez Sofia vá ganhar um irmãozinho ou irmãzinha em breve. Ana levou a mão ao ventre instintivamente. Ela havia suspeitado, mas não havia tido coragem de fazer o teste. Seria incrível, ela sussurrou. Seria perfeito. Eles ficaram abraçados observando a casa de hóspedes, onde uma nova mãe solteira dormia segura, protegida por uma família que entendia exatamente pelo que ela estava passando. Rafael? Sim? Obrigada por me encontrar naquela praça. Obrigado você por estar lá para ser encontrada. Ana sorriu, lembrando-se de uma frase que lera numa placa no consultório da doutora. Fernanda, às vezes os finais mais difíceis são apenas começos disfarçados. Sua história havia começado com o final de tudo que conhecia, mas esse final havia se revelado o mais belo começo de sua vida. E agora, observando as estrelas com o homem que amava, carregando possivelmente outro filho, oferecendo esperança a uma jovem desesperada, Ana entendeu que algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em novas histórias, cada uma mais bonita que a anterior. A vida havia lhe ensinado que família não era sobre sangue, mas sobre escolha. Que amor não era sobre perfeição, mas sobre aceitação. E que milagres aconteciam todos os dias, às vezes disfarçados de tragédias, às vezes em formas de estranhos gentis em praças frias. Sofia murmurou algo em sonho do quarto ao lado, e Ana sorriu. Sua filha cresceria sabendo que sempre seria amada, sempre teria um lar, sempre seria protegida. E se havia algo que Ana poderia garantir, era que nunca, jamais uma criança se sentiria rejeitada enquanto ela pudesse fazer algo a respeito. O círculo estava completo, mas também estava apenas começando.